Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus para a nossa edificação espiritual. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nesse instante nós convidamos então a todos os nossos amados irmãos e irmãs para termos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E eu convido a todos então para orarem juntamente conosco. Oremos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui outra vez, reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor, juntamente com esta grande congregação virtual espalhada por todas as partes, de irmãos, de irmãs que creem na Tua palavra, que amam a mensagem do Teu profeta. E assim, Senhor, nós agradecemos por mais este dia que o Senhor nos concede, agradecemos pela noite que passou
E pedimos também perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas. Entregamos nossas vidas aos cuidados do Senhor. Pedimos a inspiração divina para realizarmos mais este trabalho para a Tua bendita glória, Pai. Ó Deus bendito, e eu peço também a saúde, a cura divina em favor dos enfermos, dos aflitos, dos que estão com problemas, com dificuldades nas famílias, nos lares, onde quer que seja, que cada pessoa, desde o bebê até o mais idoso, possa todos estarem sendo abençoados com a saúde, com a cura divina, que o Senhor dê a libertação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, nós estamos com a Bíblia aberta diante de nós, no livro de Hebreus, no capítulo 4. E nós vamos começar a leitura a partir do versículo 12. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que gostam de acompanhar a nossa leitura, não é? Então, enquanto você procura, nós vamos trazer as nossas notificações. Lembrando que esta programação é publicada de segunda a sexta-feira, aqui através do nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é reprisada, é republicada através dos nossos grupos de WhatsApp. No momento nós temos 3 grupos e qualquer irmão ou irmã que desejar ser participante de um deles, é só entrar em contato conosco fazendo a solicitação. Na descrição do vídeo nós temos ali o nosso contato para que você possa falar conosco. E também você pode fazer isso, se o desejar, através dos comentários. Só que nos comentários não pode se esquecer de colocar o teu nome e o teu número, para que então possa ser adicionado à família da fé, a família que está conectada através do determinado grupo, não é? Muito bom. E também ainda em tempo nós lembramos a todos os irmãos que quando forem assistir a programação, se você gosta, se você ama este programa, ama a mensagem que é pregada aqui, então não esqueça de clicar no símbolozinho de joia ali no gostei e também inscrever-se no canal, porque dessa forma a plataforma do YouTube vai nos impulsionando cada vez mais e os vídeos vão alcançando mais e mais pessoas que certamente serão abençoadas através da bendita palavra do Senhor nosso Deus. E dito todas estas coisas, agora nós vamos então para a leitura bíblica. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme
a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, acrescente as suas bênçãos à leitura da sua bendita palavra. E agora, amados, nós vamos ouvir um belíssimo louvor, uma bela canção para o nosso enlevo espiritual e para a glória do Senhor nosso Deus. O nome do hino que vamos ouvir é O Relógio de Deus. Esse hino é cantado pelo cantor sacro evangélico Cícero Nogueira. Então nós vamos ouvir agora esse louvor para o nosso enlevo espiritual e depois disso nós retornaremos então com a continuidade da leitura, do estudo, da mensagem que está em apreço aqui, mensagem essa que foi pregada pelo profeta de Deus, William Branham, que tem por título Qual a Atração sobre a Montanha. Vamos ouvir então, ouçamos e meditemos. O relógio de Deus está marcando a hora certa que a igreja vai partir para encontrar-se com Jesus lá nas alturas. Já preparado tu estás para subir. Eu não quero ficar, Jesus, eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir. Que surpresa para os homens será quando nas nuvens se manifestar o Salvador, pois não quiseram a Jesus Cristo aceitar. Enfrentarão as trevas tristes de pavor. Eu não quero ficar, Jesus, eu quero subir. Quero vigiar e orar para morar no belo porvir.
amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite essa adoração em seu louvor, em sua honra e sua glória. E agora nós já estamos aqui com a mensagem diante de nós e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 121. Aqui, se você tem a mensagem em suas mãos, você pode também ler esta mensagem aqui, acompanhar conosco. E este livro é a palavra, e essa palavra é Deus. Deixe de lado seus problemas, Ele lhe dirá o que fazer. 3 anos atrás, eu ouvi um amigo meu, o agrimensor municipal, ele mora a 1 quadra de mim, colocando uma estaca. Eu fui lá e disse: qual é o problema, Moody? O filho do Sr. King, um amigo pessoal, disse: Billy, vão alargar esta via. Deixa eu fazer uma pausa aqui, não é? Vocês se lembram que em programação anterior nós estávamos lendo aquele relato que o profeta de Deus nos deu sobre aquela visão que ele havia tido no púlpito ali da igreja, quando aquele rapaz havia arrancado seu portão e fincado uma estaca ali. Vocês se lembram dessa visão, não é? E agora ele está dizendo aqui, 3 anos atrás. Então aconteceu isso literalmente, não é? Eu vou reler o 122, né? 3 anos atrás, eu ouvi um amigo meu, o agrimensor municipal, ele mora a 1 quadra de mim. O que ele estava fazendo? Colocando uma estaca. Eu fui lá e disse: qual é o problema, Moody? O filho do Sr. King, um amigo pessoal, disse: Billy, vão alargar esta avenida. Todos vocês recordam, eu disse: pode ser a ponte. Eu falei com o irmão Woody, eu disse: segure sua propriedade. Talvez aquela ponte passe por aqui ou algo assim. A alameda está toda remexida, tijolos, pedras jogadas por todos os lados. Então ele disse: eu disse, segure sua propriedade. Então, quando o Sr. King me disse o que iria acontecer, eu entrei, disse à minha esposa assentada ali: querida, há algo escrito sobre aquilo. É assim diz o Senhor em algum lugar. Então, como ele havia tido a visão há algum tempo atrás, ele anotou aquilo em algum lugar, em algum papel. E o tempo passou, e aí quando foi dito a ele que eles estariam enlarguecendo ali a avenida, e ele já havia tido a visão há muito tempo atrás, ele pensou: pode ser que seja então a construção da ponte, ou eles estão fazendo o enlarguecimento da avenida e tal. Então ele foi e disse para sua mulher: querida, em algum lugar aí deve ter anotado essa visão que eu tive há mais, naturalmente, de 3 anos atrás. Então ele havia tido essa visão e ele disse para a esposa: deve estar anotado em algum lugar aí. Vamos procurar, que certamente eu vou encontrar, né? Naturalmente, obviamente. É assim diz o Senhor, em algum lugar. Eu entrei e apanhei meu livro, olhei nele e dizia:
acontecerá 8 anos mais tarde. Então ele teve a visão e 8 anos mais tarde isso veio a acontecer. Porque às vezes eu já tenho ouvido pessoas dizer que as profecias de William Branham não se cumpriam, mas isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Satanás quer fazer com que as pessoas desacreditem da mensagem e do seu mensageiro, o profeta de Deus. Mas isto já fazia 8 anos que ele tinha profetizado e ele anotou aquilo no seu livro de anotações e ele disse para a esposa: querida, vamos procurar, que deve estar anotado em algum lugar. Então havia ali naquele livro, desde 8 anos atrás, assim diz o Senhor a respeito daquele assunto. Então continuemos. Então, quando olhei naquilo, eu disse: está na hora, agora, querida, devemos nos voltar para o oeste. 2 dias depois daquilo, certa manhã, estava no quarto, por volta das 10 horas, eu entrei no Espírito de Deus, eu vi aquele pequeno bando de pombas voando, olhei para aqueles pequenos pássaros. Vocês se recordam disso? Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide. Vieram rapidamente até mim. Disse: volte para o oeste, vá a Tucson, esteja a 40 milhas ao nordeste, e você estará tirando um cardo ou um carrapicho, como eles chamam lá, de sua roupa. Então essa foi a visão que ele havia tido todos aqueles anos atrás, e aquilo estava anotado e sua esposa era testemunha daquilo. O irmão Fred Sotima encontra-se aí olhando para mim agora mesmo. Estava lá naquela manhã. Então o irmão Fred, aqui mencionado pelo profeta, foi uma testemunha que aquilo havia sido verdadeiro, que aquela visão realmente havia acontecido e agora estaria cumprindo aquilo que havia sido dito pelo profeta de Deus. Eu tinha me esquecido disso. Eu disse: houve um estrondo, como se fosse um terremoto, que estremeceu praticamente tudo que havia naquela região. Eu não vejo como um homem poderia sobreviver isso. Eu estava assustado. Eu estava em Phoenix. Todos vocês que estão me ouvindo esta noite me são testemunhas. Porque o que ocorre, meus irmãos, é que passaram muitos anos e tanto o profeta de Deus como as próprias pessoas que presenciaram tais visões, tais predições, também já não estão mais aqui. Mas naqueles dias, ele disse aqui que as pessoas, haviam muitas pessoas que eram testemunha daquilo que havia sido dito como visão e agora estava tendo o seu cumprimento. Então veja bem, todas elas me são testemunhas. Eu preguei o sermão: senhores, é este o tempo? Onde estamos? Eu fui ao oeste. Muitos de vocês aqui têm aquela fita. Muitos de vocês aqui ouviram que foi dito 1 ano ou mais antes que acontecesse.
Eu fui ao oeste, querendo saber o que ia acontecer. Um dia eu recebi um chamado do Senhor. Eu disse à minha esposa, querida, eu estou provavelmente, meu trabalho tenha terminado. Eu não sabia. Eu disse, Deus provavelmente terminou de me usar agora e eu irei para casa. Ele estava dizendo para sua esposa, eu certamente vou ser recolhido, eu vou morrer. Ele estava dizendo isso para ela, possivelmente seja isso. Você vá com Billy, isto é, o profeta orientando sua esposa. Você vá com Billy, leve as crianças, Deus proverá uma maneira para você de algum modo. Vá e viva fielmente a Deus, cuide que as crianças vão à escola, crie-as na admoestação de Deus. Ela disse, Billy, você não sabe se essa é a verdade. Então, ele estava pressupondo que ele morreria logo naqueles dias, por causa do cumprimento da visão. Aí a esposa disse para ele, Billy, querido, você não sabe se vai ser dessa maneira. Você não sabe se você vai morrer ou não. Eu disse, não, mas o homem não poderia sobreviver àquilo. Então ele teve aquelas visões todas, aquele terremoto e assim por diante, e ela disse, você não sabe, meu querido, se vai ser a sua morte ou se não vai. Você somente teve a visão. Algo vai acontecer, mas pode não ser a sua morte. E ele disse, sim, querida, mas eu tenho certeza que nenhum ser humano poderia sobreviver àquela condição, daquela explosão, quando acontecesse realmente. Certa manhã, o Senhor me despertou, disse, suba lá no Sabino Canyon. Eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, aonde você vai? Eu disse, eu não sei, eu lhe direi quando voltar. Eu fui ao desfiladeiro, subi bem lá, onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu me ajoelhei para orar e levantei minhas mãos, e uma espada veio até minha mão. Eu olhei ao redor, eu pensei, o que é isso? Eu não estou fora de mim. Aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo como o sol. Eu disse, agora não há gente a milhas de mim. Aqui, em cima, nesse desfiladeiro, de onde poderia ter vindo isso? Eu ouvi uma voz, disse, esta é a espada do rei. Eu disse, um rei arma um cavalheiro com uma espada. A voz voltou, disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor. Então, abre e fecha aspas aqui. Então, essa espada que havia caído nas mãos do profeta, era a palavra que certamente seria aberta, porque o Senhor Deus tem a sua palavra muitas vezes em oculto para as pessoas.
mas depois ele vem e revela aquilo aos seus profetas. Amós capítulo 13, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a palavra era essa espada do rei, a palavra do Senhor. Disse: não temas. A voz lhe disse: não temas. É simplesmente a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. Eu ia caçar com um amigo, não sabendo o que ia acontecer. E alguém me chamou, aquele que havia me criticado a respeito daquela foto do anjo do Senhor, aquele que a havia tirado. Eu tive que ir a Houston por causa de seu filho. Então esse senhor havia criticado o profeta de Deus por desacreditar das coisas que ele dizia, das visões e assim por diante, não é? E aí então ele precisou ir até Houston. Isto ficava no Texas, por causa de seu filho, pois ele estava na lista dos sentenciados à morte e iria morrer em poucos dias. Lá havia a pena de morte. E o filho desse senhor estava sentenciado à morte e ia ser morto dentro de poucos dias. E ele me encontrou ali e me abraçou, disse: pense, o próprio homem que eu critiquei veio para salvar meu filho único. A sociedade humanística me deu o que eles chamam de Oscar, ou seja lá o que queiram chamar isso, por salvar uma vida. Então, certamente você que acompanha a mensagem, que já leu muitas mensagens do profeta de Deus, já deve ter lido que esse rapaz estava condenado à morte e ia morrer. E o profeta de Deus, William Branham, foi lá e intercedeu por ele e o rapaz foi salvo, foi livre da morte. E o pai do rapaz era justamente um dos que havia criticado do profeta, criticado da sua mensagem. Então nós voltamos. Eu fui para a montanha caçar. Lá o irmão Fred e eu, certa manhã, quando eu saí, eu já havia caçado o meu javali. Eu olhei e vi o lugar para onde eles haviam ido. Eu disse: irmão Fred, vá em cima daquela colina agora cedo, por volta do raiar do dia, e eu irei naquela outra. Eu não atirarei no porco, não o matarei. Mas se eles começarem a vir desse lado, a manada, eu atirarei na frente deles, e então os farei correr de volta. Parece-me que eu estou entendendo que ele estaria aqui neste caso ajudando ao irmão, seu companheiro, a caçar também o seu javali. Então ele disse: você vai por lá e eu vou por aqui. Caso o bando de javali venha em minha direção, então eu atirarei para forçá-los a voltar para o lado do irmão Fred, não é? Que estava esperando para obter a sua caça. O irmão Fred foi até lá e não havia porcos. Ele acenou para mim e eu vi, e desci num desfiladeiro
uns grandes precipícios, o sol estava nascendo, eu vim pelo outro lado da colina, não estava pensando nada a respeito das profecias. Eu me assentei esperando, descansando. Eu pensei, o que terá acontecido com aqueles porcos? Eu assentei como os índios fazem, certamente de pernas cruzadas, né? Vocês sabem, com as pernas cruzadas, eu olhei para a perna de meu macacão e ali estava um carrapicho. Você se lembra da visão, não é? Que ele estava tirando um carrapicho da sua roupa, da perna de sua calça. E agora ele se assentou ali. Quando ele olhou para a sua roupa na perna do seu macacão, tinha um carrapicho. Eu o tirei e eu disse, isto é estranho. Aqui estou eu, cerca de 40 milhas ao nordeste de Tucson. Lá está meu pequeno garoto José assentado lá, esperando por mim. E quando eu comecei a olhar, eu vi uma manada de porcos aparecer a cerca de 1000 jardas de mim, sobre uma montanha. Eu joguei o carrapicho fora. Eu disse, eu os buscarei. Eu vou buscar o irmão Fred e dependurei um pedaço de papel para saber qual o caminho a seguir neste pé de ocotilo, arbusto espinhoso, que é uma notinha do tradutor aqui. E apanharemos o irmão Fred. Bom, eu estou parando aqui no parágrafo 138. E agora nós vamos ter mais uma palavra de oração para agradecermos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos aqui juntos, ouvindo, aprendendo, estudando a mensagem de Deus. Senhor da glória, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esta oportunidade, ó Pai, de estarmos aprendendo estas coisas da Tua bendita palavra. E agora eu peço que o Senhor fique com cada um de nós. Mais uma vez, nós intercedemos pelos doentes, pelos necessitados de um modo geral, que todos recebam a bênção do Senhor. E assim, ó Pai, que o Senhor fique com cada um de nós, para a Tua bendita glória, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós vamos estar juntos outra vez em nossa próxima programação. Amém, amém.